Quem diria, hein, meus amigos? Mais uma excelente notícia para a gente fechar a sexta-feira com chave de ouro. Uma grande reviravolta está por vir no caso da decisão que chocou o Brasil do ministro Dias Toffoli. Para quem não se lembra, na semana passada, ele simplesmente, de maneira monocrática, resolveu anular todas as provas da Lava Jato envolvendo os acordos de leniência da empreiteira Odebrecht, né? Aquela mesma do mensalão e tudo mais, né? Pois bem, meus amigos, essa decisão está prestes a ser revertida, né? Vamos entender primeiro do que ela se trata. Olha só. Toffoli ignorou o documento que já estava no processo ao anular provas da Odebrecht, diz procurador, né? Então vamos entender, preste bem atenção, meus amigos, porque realmente essa notícia aqui, ela é muito importante, muito impactante e, acima de tudo, né, extremamente benéfica para o Brasil, e vocês vão entender por quê. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, ignorou documentos que já estavam nos autos do processo ao dar a decisão que anulou provas do acordo de leniência da empreiteira Odebrecht. É o que aponta o procurador Ubiratã Caseta, presidente da Associação Nacional dos Procuradores da República. Na decisão do dia 6 de setembro, Dias Toffoli invalidou as provas extraídas dos sistemas informatizados Browsers MyWebDay, usados pela empreiteira baiana para contabilizar os pagamentos de propinas a políticos, né? Então, os caras tinham um sistema só para contabilizar as propinas, em grande parte para parlamentares do PT, não é? Segundo o ministro, as provas seriam imprestáveis porque os procuradores do Ministério Público Federal não teriam feito o pedido formal às autoridades suíças, que obtiveram as informações ao investigar a empreiteira. No entanto, documentos que provavam a realização do pedido já constavam dos autos do processo. E uma reclamação, a de número 43.007, movida pela defesa do presidente Lula, diz Caseta. A documentação foi juntada pela Corregedoria do Ministério Público Federal. Então, olha só, meus amigos, só para que vocês entendam. O ministro Dias Toffoli havia anulado essas provas da Lava Jato contra a Odebrecht, e ele se baseou no fato de que, teoricamente, os procuradores federais não teriam feito o pedido formal dessas informações às autoridades suíças, né? Entretanto, o documento já havia sido protocolado e estava anexado em um dos processos anulados pelo ministro Dias Toffoli. Ou seja, ele nem se deu o trabalho de ler os processos, ou não se atentou à presença desse documento, né? E isso por si só já é uma bomba e já seria a base para invalidar essa decisão dele, né? Mas agora vem a cereja do bolo, meus amigos. Prestem atenção, olha só. Bomba. Corregedoria do Ministério Público Federal vai de encontro à decisão de Dias Toffoli e diz que provas da Lava Jato são válidas. É isso aí, eles simplesmente contrariaram a decisão do ministro Dias Toffoli. Bom, resultado de sindicância é mantido em sigilo e não foi utilizado pelo ministro Dias Toffoli em sua decisão que anulou as provas do acordo de leniência da empresa. A Corregedoria do Ministério Público Federal descartou a conduta irregular dos integrantes da Operação Lava Jato no caso das provas da Odebrecht, revela o documento oficial ao qual a CNN teve acesso. Abre aspas. Houve o cumprimento da legislação interna e integrada ao ordenamento jurídico brasileiro por tratados de acordos internacionais sobre o tema de que o Brasil é signatário, não se constatando conduta irregular, diz a então corregedora auxiliar, procuradora Raquel Branquinho. Ou seja, como eu disse, o ministro Dias Toffoli tinha embasado a sua decisão no fato teórico, né, de que os procuradores federais não teriam pedido essas informações às autoridades suíças, né? Então, assim, a gente não está falando nem de que todos os crimes aconteceram, de que o dinheiro de propina de fato foi distribuído para os parlamentares, em grande parte, diga-se de passagem, do PT. Não se trata disso. Não houve corrupção, a Odebrecht é inocente, não houve desvio de verba pública. Não se trata disso. Se trata apenas, em tese, né, de um erro formal. Não, eles não formalizaram o pedido dessas informações para as autoridades suíças. Então, eu vou anular aqui todas as provas da Lava Jato. Mais ou menos foi uma decisão bem parecida com a que culminou na anulação dos processos do Lula. Não se trata de inocência, seja do Lula ou da empreiteira Odebrecht, no caso aqui, né? Se trata apenas de um erro formal. Agora, esse erro formal acaba de ser provado que não houve esse erro. Não, as autoridades brasileiras, aliás, os procuradores federais brasileiros pediram sim às autoridades suíças essas informações, e de maneira formal, né? Diga-se de passagem.
O resultado dessa sindicância é mantido em sigilo e não foi utilizado pelo ministro Dias Toffoli em sua decisão que anulou as provas do acordo de leniência da Odebrecht, né? Procurado, Toffoli disse que vai se manifestar sobre o assunto no processo. A Associação Nacional dos Procuradores recorreu. Sindicância. A sindicância foi solicitada pelo então ministro do STF, Ricardo Lewandowski, quando foram suscitadas pela primeira vez dúvidas sobre a necessidade de cooperação internacional e a integridade da cadeia de provas no acordo da Odebrecht. Nos documentos, a sindicância atesta que, no acordo de leniência, cabe à empresa entregar as provas, que houve um pedido de compartilhamento de provas com a Suíça e que a legislação permite a comunicação informal entre os procuradores, né? Então, a própria legislação permite aí essa comunicação informal. E olha só, o ministro Dias Toffoli havia anulado essas provas dizendo que não houve um pedido formal, sendo que em tese aqui nem haveria essa necessidade, né? Mas mesmo assim houve o pedido formal, essa é que é a questão. Com base nos resultados da sindicância, a então corregedora-geral do Ministério Público, Eliseta Maria de Paiva Ramos, arquivou o caso e informou o ministro Ricardo Lewandowski, né? Então assim, mais uma excelente notícia, meus amigos, para a gente fechar aí essa sexta-feira, né? Uma sexta-feira aí realmente difícil, né? Nós tivemos ali os condenados, o 8 de janeiro, os primeiros condenados ali pelo STF, né? Uma coisa que muita gente não entende até agora, inclusive este que vos fala, como é que aqueles vândalos do 8 de janeiro têm a competência para serem julgados pelo STF, né? Ou o contrário, porque eles não têm foro privilegiado. Então, começa por aí. Como é que eles foram julgados pelo STF? Não dá para entender, né? E aí, claro, todos eles, é o que se fala em Brasília, nos bastidores, serão condenados, né? Não estou defendendo eles, não. Eu apenas defendo que todo mundo responda na forma da lei, né? O Brasil é signatário, inclusive, de um pacto que veda penas de caráter que não há recurso, né? Então ninguém pode ser julgado de início já na última instância pelo STF, porque não tem contra quem recorrer. Você vai recorrer para quem? Se você foi julgado no STF. Então o sujeito tem direito de ser julgado na primeira instância, para poder ter o recurso de ir para a segunda instância, terceira instância, quarta instância. Veja, eu não estou defendendo os atos que ocorreram no 8 de janeiro. Ninguém pode defender o que aconteceu, né? Sobretudo pelo que a esquerda vem utilizando esse dia, né? Eu defendo o direito que todos deveriam ter de maneira igual. Entretanto, não é o que a gente está vendo, né? Então, assim, finalizamos a semana com ótimas notícias, né? Tem aí a PEC do Rodrigo Pacheco que visa enfrentar uma decisão próxima do STF, que é a da descriminalização do porte de maconha, né? Essa PEC visa justamente criminalizar todo e qualquer porte, de qualquer quantia, de qualquer droga. Então, uma excelente iniciativa aí de Rodrigo Pacheco. Não sabemos qual será o motivo que ele traz aí essa PEC, né? Qual é esse motivo? E agora, mais essa notícia aqui, indicando aí uma reviravolta nesse caso, tá? Acredito que essa decisão vá para plenário do STF, e aí depois dessa bomba exposta aqui, não há clima, né? Não haverá clima para que eles mantenham a decisão do ministro Dias Toffoli. E assim eu espero. No mais é isso, meus amigos. Curta, comente, compartilhe o vídeo, deixe o seu like, isso é muito importante, não custa nada. E siga a nossa página se for novo por aqui. Muito obrigado, fiquem com Deus e até a próxima.